E vamos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais, chegados ao final do mês de janeiro, iniciando o mês de fevereiro, com todas as surpresas que nos trouxe o mês de janeiro e as novidades que iam vir no mês de fevereiro. No fundo temos sempre novidades, não é? Umas mais expectáveis, como é o caso também do facto de janeiro ser um mês assim mais estável, que não temos tantos eventos assim extraordinários, fora aqueles que vão acontecendo fora da agenda. E fevereiro, que agora também é este mês que agora começamos logo com uma parte intensa, pelo menos eu que vou estar fora durante o tempo de missões. Mas antes de ir lá, como é que foi esta semana que passou, Padre Nuno? Foi boa, portanto, chegamos ao final do mês de janeiro, por isso foi o quê? Foi comum, foi normal. Terminámos agora o primeiro ABC aqui na paróquia, ou seja, arriscámos tentar corresponder àquilo que é a sede de uma formação mais contínua e mais aprofundada dos leigos, em temas assim, estruturantes da nossa vida de fé. Fizemos este primeiro ABC sobre a Bíblia. Foi um bocadinho também a palpar terreno, mas acho que correu bem, acho que foi bom. Ou seja, eu acho que podíamos fazer, não é? E vamos fazer, ou seja, também respeitando um bocadinho aquilo que é o ritmo de vida das pessoas e da vida da comunidade, também com as celebrações litúrgicas e tudo, mas fizemos o primeiro sobre a Bíblia. Vamos fazer, se calhar depois lá mais para a frente apontamos já este segundo ABC que está preparado para o mês de fevereiro. Depois, pronto, celebramos a Páscoa serenamente e depois a seguir, se calhar antes do final do ano, ainda temos mais um ou dois ABCs para podermos propor às pessoas com alguns temas que as pessoas até sugeriram. No final, assim, fizemos assim uma mini avaliação, uma breve avaliação para ver o que é que tinha corrido melhor, o que é que tinha corrido menos bem, que caminhos é que a gente podia continuar a percorrer juntos. Por isso, vamos ver isso. Sim, foram 3 semanas onde fomos ver partes fundamentais da Bíblia, desde a interpretação bíblica, o que é inspiração, o que é o cânon bíblico, assim uma parte mais académica, mas que ao mesmo tempo são instrumentos para lermos a Bíblia bem. Depois, isto foi tudo o Padre Nuno que foi apresentando, não é, ao longo das semanas. Na segunda semana foi ver os livros todos, ou pelo menos os conjuntos de livros, para ver essa grande biblioteca que nos dá a Sagrada Escritura. E agora, nesta semana que passou, foi uma parte mais prática de vamos lá rezar a Bíblia, não é? Como é que podemos pôr isto aqui em prática através da Lectio Divina e de outros métodos também assim em grupo que podem ajudar. E é engraçado que pelo menos das reações que eu fui tendo, que eu como tive assim um bocadinho mais da retaguarda, no final as pessoas foram dizer, olha que bom, quando é que é o próximo? E estavam com o próximo, com a expectativa de continuar a falar da Sagrada Escritura, assim concretamente. E vamos continuar, ou seja, eu acho que podemos fazer um ABC da Bíblia todos os anos. Sim, isso aí é possível. Sim. Mas outros queriam começar grupos bíblicos, queriam começar qualquer coisa para aprofundar mais. Portanto, o bichinho acho que ficou, acho que já estava antes, não é? Portanto, isto é sempre pescadinha de rabo na boca, que quanto mais... No que diz respeito à Sagrada Escritura, parece que é uma coisa que puxa sempre, não é? As pessoas têm sempre interesse pela Bíblia, que não é por acaso, não é? Então é sempre bom. Mas estou agora aqui a olhar assim de repente para as avaliações e de facto também foram francamente positivas, graças a Deus. Vê-se que também claramente gostaram mais destas últimas 2 sessões, assim mais práticas, onde vemos assim a Bíblia como uma grande história da salvação e depois como é que podemos então pôr em prática o rezar a Bíblia, não é? E nas sugestões que dão é continuar, essencialmente é continuar e pedem mais, não é? Pedem mais. Aqueles que foram gostaram muito. Infelizmente também foi bastante participado, o que foi bom porque de facto parece que correspondeu àquilo que... E acho que sobretudo ajudar a crescer para Jesus, que esse é o motivo pelo qual estamos aqui, não é? Sim. Vamos ver por onde é que o Nosso Senhor nos conduz. Agora vamos ter o novo, no mês de fevereiro, às quartas-feiras à noite, no Centro Pastoral, com a Sofia Guedes, muito, muito centrado depois nas questões da vida, não é? Da vida, da bioética, de cuidarmos uns dos outros, não é? Principalmente nas fases mais frágeis da nossa existência, quer seja logo após a concepção, quer seja quando estamos já mais afetados pela doença ou pelo peso da idade. Uma vez estávamos com
estávamos com a Sofia e nós folheámos assim uns manuais, né, destes cursos que se propõem assim numa, como é que chama, a Universidade da Vida, não é? Assim que, Universidade da Vida, sim, de Paris, se não me engano. Sim. E ficámos bastante curiosos e até entusiasmados, não é, com a clareza e profundidade e beleza dos materiais. Então pronto, e a Sofia está sempre disponível e dá também estas aulas, né, em escolas católicas, por isso pronto, mostrou-se logo disponível para também aplicar aqui este método aqui para quem o quiser receber e aproveitar. Por isso, eu acho que vai ser muito bom. Como o Padre Mendes disse, durante o mês de fevereiro ele vai estar na missão país, eu vou estar em retiro também numa das semanas, na outra semana é quarta-feira de cinzas, por isso vai ser assim um desafio assim mais desafiante esta segunda sessão, se quisermos, dos ABCs aqui na nossa paróquia, mas aproveitem e convém que isto vá também tendo as suas próprias pernas, não é, para continuar a andar, para que tudo seja de facto aproveitável para a glória de Deus. Claro, eu acho que há várias coisas. Primeiro, tem uma formação que é uma qualidade excepcional, não é? Que nós vimos e já tivemos um bocadinho um preview que depois a Sofia nos mostrou de mais ou menos o que é que são as formações, não é? Que tem assim, algum apoio de vídeos também, feitos com uma qualidade, pronto, profissional mesmo, não é? Sim. Vê-se que quem faz aquilo faz mesmo por missão e por missão séria, não é? Não é uma coisa que faz porque, olha, como nós fazemos este podcast, que é para um complemento assim, mas que não é assim o centro da nossa atividade. Ali vê-se que o centro daquilo que eles fazem é de facto muito, muito bom. E com oportunidades de falar sobre os temas, que eu acho que é uma coisa que, nestes temas assim concretos, como é a questão da vida e tudo, até podemos saber a teoria toda, mas se não falamos, se não discutimos as ideias, pronto, fica só uma teoria, não é? Não fica algo assim tão aplicado à vida, e é preciso falar sobre isto, e há esse espaço para falar destas questões todas. E mais do que isso, e que eu acho que é sempre importante no que diz respeito a uma paróquia e as pessoas, o só virem já faz bem às pessoas, não é? Cria comunidade, ajuda a pôr em conjunto, ajuda a fazermos este caminho conjunto, que é aquilo que se pretende ser de uma paróquia, não é? Que não é só um consumo intelectual, ainda que este foco especial destes ABCs seja uma questão intelectual e também espiritual para crescer, mas a parte comunitária é bastante importante, não é? Porque nós precisamos uns dos outros, não é? Ninguém se salva sozinho. E não existem propriamente assim santos isolados, não é? O santo, quando se eleva, quer elevar os outros também. Portanto, é puxarmos uns pelos outros para seguir Jesus. Portanto, esta dimensão comunitária de não estarmos aqui sozinhos, acho que é uma grande mais-valia de vir. Não é? Se estão na dúvida, venham. Acho que vale sempre mais a pena, não é? Sim. O pior que pode acontecer é dizer, olha, pronto, não era assim um tema que me interessava tanto, mas neste caso não é, porque é um caso, lá está, são casos muito práticos, muito próprios da vida das pessoas. Portanto, pegam naquilo que é mesmo a vida das pessoas e a partir daí fazem uma reflexão, que é importante, não é? Que se nós só vivemos e não paramos para pensar, então vamos viver sempre mais ou menos. Pronto. Sim, e é uma das coisas, ou seja, os ABCs são isto mesmo, são as primeiras letras, e é apenas um princípio, é apenas uma pincelada em temas muito mais aprofundados e muito mais alargados, não é? Por isso acho que é importante nós também pormos na nossa agenda e na nossa cabeça, nos comprometermos nestas 3 ou nestas 4 sessões, neste caso no mês de fevereiro. E pronto, e o caminho e a conjugação de tudo aquilo que a gente vai ouvindo e aprendendo e refletindo ao longo dessas 3 semanas ou dessas 4 semanas, depois tem muito mais força, não é? Tem muito mais peso do que apenas uma assim um bocadinho desligada do contexto, ou apenas com uma perspectiva. Por isso é importante também esta resposta, não é? de vir cá não só quando apetece, ou quando não tem mais nada para fazer, ou quando gosta muito de ouvir e de passar assim um bom serão, mas haver assim não é, sim, pode ser compromisso. Não sei se as pessoas têm chatices com este nome, não é? Mas a gente ter este compromisso também de... Se nós pusermos no mindset, calma aí que isto é para vir durante este mês,
pronto, a gente aguenta bem os dias em que estamos mais cansados, ou que não correu tão bem, ou que o tom de voz não foi tão bom, e depois também aguentamos ainda melhor e estamos com sede ainda mais marcante, não é? para aprender ou para refletir aquilo que nos é proposto. Por isso, ABCs, vamos lá, vamos continuar. Este aqui se calhar é ABCD, porque são 4 sessões dadas pela Sofia Guedes. Sim, e falando em reflexão sobre a vida, reflexão sobre aquilo que são as questões do dia-a-dia, o que é que o Padre Nuno nos traz esta semana para falarmos aqui no podcast? Então, hoje de manhã, muito cedo, ao acordar, olhei para a agenda e percebi que era dia de Dom Bosco e que ia celebrar missa a uma das escolas aqui da nossa paróquia, a Escola Salesiana de Nossa Senhora do Rosário, nesta solenidade de Dom Bosco. E pronto, e ao ler e refletir sobre as leituras, olhar para o exemplo de santidade de Dom Bosco, lembrei-me um bocadinho, se calhar vamos falar um bocadinho sobre o que é isto de escola católica. Eu não percebo nada, nunca andei em nenhuma escola católica, nunca fui professor em nenhuma escola católica, se calhar vou dizer assim algumas baboseiras, mas gostava de pegar num documento da Congregação para a Educação Católica. Hoje agora é um dicastério da cultura e educação, cujo prefeito é o Dom Tolentino Mendonça, cardeal da Santa Madre Igreja, não é? E um padre que nós conhecemos muito bem, e por isso peguei em 2 documentos, um bocadinho sobre a identidade da escola católica, numa cultura de diálogo, não é? E depois na mesma cultura de diálogo, um documento, um dos últimos a ser publicados por este dicastério, sobre um caminho de diálogo também sobre a questão do género, da ideologia do género na educação. Por isso, eu acho que hoje, no outro dia estava a falar sobre política, assim, com os amigos, e estávamos a falar, eu estava mais a ouvir do que a falar, mas depois do pouco que disse, olha, nós devemos ter ponderação e peso nas questões políticas, económicas, sociais, financeiras, tudo isso é importante, tudo isso da saúde, à educação, à segurança, mas para mim, uma das questões mais graves que pode terem consequências mais destrutivas para a sociedade é esta questão, né, de como nós estamos passivamente, ou pelo menos infecundamente ou infrutíferamente, a deixar passar e achar como bom estas decisões e estas opções na educação, né, de formarmos numa ideologia. E pronto, e há aqui um documento que é engraçado, que propõe 3 passos. Uma de tentar ver, não é? Tentar ouvir, tentar perceber o que é que há, a questão é essa, tentar perceber o que é que há de bom, o que é que há de boa vontade, de humanidade nessa questão, e depois uma análise crítica e uma proposta claramente diferenciada, estruturada noutros alicerces e com outro alcance. E pronto, e fui lá aos Salesianos, lembrei-me do São Domingos Sávio. Bom, e não sei se foi só por isso ou não, mas acabou por calhar numa semana própria para isto, porque estamos durante a semana em que acho que este primeiro domingo de fevereiro, em que é também o dia da Universidade Católica. Afinal andei numa escola católica, sim. Universidade, sim, uma escola. Exatamente, é uma escola. E, portanto, tem a ver também com esta questão do ensino. Nos Estados Unidos, eu não sei se por acaso cá também, eu creio que não, pelo menos não se ouviu falar nada disso, é também a Semana da Escola Católica, portanto deve ser uma coisa internacional. Sim. E portanto é engraçado que até eu lembro-me lá nos podcasts e nos blogs que vou lendo, há assim até vários artigos que falam desta questão da Escola Católica. Então tu sabes mais do que eu, ou pelo menos estás mais atento assim, a algumas questões importantes e atuais, coisa que não sou assim tanto. Mas é muito interessante pensar isto, porque isto agora só antes de entrarmos propriamente nos documentos, que era engraçado que num desses artigos, acho que é um blog que é o Catholic Thing, se não me engano, que é daquele autor que escreveu um livro grande, que acho que já falámos aqui, dos mártires católicos no século XX. Sim, o Robert Royle, se não me engano. Exatamente. Em que, acho que o artigo não é dele, mas estava nesse blog, em que eles diziam que o grande renascimento do catolicismo na América foi depois do concílio plenário de Baltimore, se não me engano, em que se tomou a decisão, os bispos tomaram a decisão de, em cada paróquia, uma escola católica. Porque é que tinham esta consciência que a educação é fundamental para o futuro.
E dizem que a partir daí, dizia aquele colunista, que foi daí que veio um renascimento do catolicismo na América. Foi quando fizeram boas escolas, quando se investiu nas escolas, porque de facto na escola é onde se estão a formar as gerações futuras, e não só dos alunos, mas também dos próprios pais que, como querem o bem dos filhos, também acabam por olhar para si mesmo e querer o seu bem, não é? Portanto, Claro. Porque acabam por querer dar o melhor que têm, por isso também têm de mudar e acabam por encontrar esse caminho, a verdade em vida e vida em Jesus. E bem, então... Então, escola católica, sim. a sua identidade. Então a sua identidade é ser católica, ponto. Ou seja, católica não é um atributo, não é um adjetivo, não é uma patina que se coloca naquilo que é a escola, mas é a sua identidade. Viver a sério a sua fé é, como é óbvio, desejar conhecer a verdade, pô-la em prática na caridade, não é? Transmitir, anunciar, não é? Aos outros essa verdade. Por isso, tudo o que é verdadeiramente católico, naturalmente, pode integrar-se naquilo que é o dinamismo próprio de uma escola. E por isso, nós não devemos ter medo nem vergonha de propor essa identidade. É engraçado também nos Estados Unidos, também naqueles podcasts que a gente vai ouvindo, já não sei onde é que ouvi, que não decoro assim tão facilmente os nomes, não é? Mas acho que era do Bishop Barron, que era também lá na Conferência Episcopal dos Bispos Americanos. Ele sempre esteve neste departamento da evangelização e da educação e da cultura, e ele dizia que uma escola que se diz católica e não é católica devia fechar. Não devia enganar os alunos, não é? Não devia viver, aquilo subsiste muito por aquilo que é o pagamento das propinas e da ajuda de alguns amigos, não é? das instituições, por isso às vezes deixa-se um bocadinho influenciar ou manipular por esses que têm mais dinheiro, mas o que o Sr. Bispo dizia, se não viver como católico, se não apresentar, não é? Essa forma como se relacionam alunos uns com os outros, professores com os alunos, professores com professores, se o ambiente não tender a ser um ambiente católico, se a forma como se anuncia a verdade e se procura, se pergunta, também deixar de ser assim livre, não é? E for condicionado por ideologias, for imposto por autoritarismos, não sei. Se aquilo deixar de ser de facto uma universidade católica, então deixa. Se houver vergonha e medo em referir Deus como o sustento de todas as coisas, como a possibilidade de as conhecer nas suas leis interiores, se naquilo que são as ciências humanas, a figura do homem por excelência que é Jesus, de deixar de poder ser uma referência, não é? Então que se feche. E de facto, eu conheço muito poucas escolas católicas, não é? Conheço muitas escolas de nomes católicos, não é? Que depois lá fazem uma missa uma vez por período, ou uma vez por ano, ou seja, na Páscoa, ou no Natal, de finalistas, ou do que seja, mas estar lá ou estar noutra escola qualquer é a mesma coisa. E por isso é muito importante, julgo eu, até para não enganarmos os nossos pais, que a estrutura, não é? Que a forma que a proposta pedagógica seja claramente católica na vida, ajudar as pessoas ajudar as crianças a serem pessoas santas, não é? Serem pessoas inteiras, completas, não é? Mas em que é que isso se traduz? Assim, há alguma coisa em concreto? Digo, sim, é fácil de facto uma pessoa dizer, olha, somos uma escola de inspiração católica, por exemplo, não é? Sim. E porque acho que para ser escola católica propriamente é preciso até um reconhecimento de bispo e não sei o quê. E assim, mas o que é que o Padre Nuno identifica assim como coisas próprias de uma escola católica? Em primeiro lugar, a Igreja estruturalmente, não é? Na sua identidade e foi muitas vezes usada essa imagem, essa linguagem, é mãe e mestra. Ou seja, gera novos filhos, cuida desses seus filhos, não é? Com uma relação muito, muito próxima, viva, inquebrantável, e por isso olhamos para Nossa Senhora como a imagem perfeita daquilo que deve ser a Igreja em relação aos seus filhos,
em relação a toda a humanidade, mas como mãe também é mestra, também ensina, também educa, também propõe, por isso... Ou seja, a Igreja ser de facto uma referência da educação das crianças e ser considerado magistério da Igreja e tudo exatamente, mais. sim. Só, nestas duas dimensões que basicamente é a mesma, ou seja, ser de proximidade, de cuidado, de ternura, não é? De acolhimento, de familiaridade e ao mesmo tempo nesse ambiente também de educação, ou seja, de ensinar os caminhos da vida. Se quisermos sermos educados, é uma questão de direito, não é? De direito universal, ou seja, todas as crianças têm direito a uma educação e como? De acordo com aquilo que é a responsabilidade primeira dos seus pais, da sua família, e com certeza na escola católica aquilo que é a responsabilidade da Igreja, de cuidar bem dos seus filhos. Uma das coisas que faz parte da mensagem da Igreja e daquilo que é a sua doutrina social, em relação à educação, como em relação a quase todas as questões de sociedade, é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o Estado não deve nunca, bem como a Igreja, não é? Não deve nunca substituir o primeiro papel dos pais na educação. É certo que os pais não podem construir uma escola. O senhor Bispo, como é que tu disseste há bocadinho, não é? Os senhores Bispos propuseram a cada paróquia que construísse uma escola. Os bispos americanos. Os bispos americanos, sim. Não é? Se calhar os pais de cada bairro, de cada rua, podiam também dizer a mesma coisa. Vamos construir aqui a escola para os nossos filhos, vamos escolher aqui uns quantos professores que sejam bons, não é? E criamos aqui este ambiente. Ou seja, se isso fosse possível, não é? Com certeza que seria desejável, se houvesse condições, não é? Em relação a aquilo que o Estado depois, por sua missão própria, não é? Procura fazer, ter essas condições físicas e racionais, intelectuais, para poder transmitir assim um quadro de informações, não é? Que ajude todas as pessoas a ter a saber ler, a saber pensar, não é? A saber interpretar as coisas, a saber dialogar com os outros, isso faz parte daquilo que é a dimensão da escola. A escola católica deve fazer isso baseada sempre naquilo que é a pessoa e que é a mensagem de Jesus, que é a verdade que ele transmite. Por exemplo, quando dizemos que tudo começou com o Big Bang, dizemos isso lá no livro de Ciências Naturais. Tudo o que podemos conhecer, não é, está no mundo natural, está na realidade natural. A Igreja pode dizer, calma aí, isso diz uma certa verdade, não é? Tudo o que podemos conhecer das coisas naturais não está no mundo natural, mas há muitas outras coisas que existem, não é? E que não estão no mundo natural e que nós também podemos conhecer, nomeadamente o bem, o mal, não é? Deus e a sua realidade invisível. Tudo começou no Big Bang, mais ou menos. Se calhar a nossa realidade física, como a conhecemos, sim, mas de certeza que havia qualquer coisa antes, não é? E tantas outras coisas, não é? A única maneira que nós temos de conhecer com certeza a verdade das coisas é com o método científico. A Igreja pode dizer, calma, não é a única maneira, nem é a principal maneira, é uma maneira justa, não é, normal, inteligente, racional, que pressupõe que tudo isto tem lei. Por isso, primeiro, então, uma questão também de método de ajudar a pensar. Sim, a própria forma de olharmos para a realidade, não é? A fé ajuda-nos a perceber as verdadeiras raízes e o alcance desse conhecimento. O próprio estudo da filosofia, de pôr todas as coisas em questão, não é para as destruir, não é? Mas é para as pôr na ponderação certa, e há muitos caminhos, há muitas vias. Por isso a educação, se quisermos, católica, ou educação com uma estrutura, não é, de mentalidade, como a fé católica, ajuda com certeza a estudarmos muito mais aprofundadamente todas as coisas, sem medo da verdade, antes pelo contrário, de fazer as perguntas todas, não é? Não apenas aquelas assim mais mecânicas ou mais científicas ou naturalistas, mas as perguntas também que têm a ver com a nossa identidade, não é? Com o que é que andamos aqui a fazer, por onde é que vamos, de onde é que surgimos. E a Igreja
tem história, tem know-how, tem linguagem, tem ensinamento que ajuda as pessoas, ou seja, não é endoutrinar, ou seja, não é manipular ou encher cérebrozinhos de mensagens assim ou mensagens assado, mas tendo em conta este contexto mais alargado, propor este caminho, propor claramente este caminho. E, assim, e também que o ambiente de oração, o ambiente de pôr em prática aquilo que Jesus ensina, não é? De nos perdoarmos, de irmos ao encontro dos que estão mais longe, daqueles que se sentem mais abandonados, dos que estão a sofrer, ou seja, aquilo que depois é a mensagem operativa da coisa, ou seja, a escola poder ser um lugar, como a família o é em primeiro lugar, mas a escola poder continuar a ser um lugar onde se pratica aquilo que se ouve e que se ouve do Evangelho, com certeza que é espetacular, não é? Com certeza que é muito melhor, ainda para mais nesta fase de crescimento e de educação e de formação até da parte afetiva e da parte intelectual de cada ser humano. Às vezes há chamados bullying, não é? Às vezes há desrespeitos, às vezes há stresses, outras vezes há ansiedades, outras vezes há tantas coisas, não é? E por isso, se a escola é católica, tem este ambiente naturalmente católico, não é o céu, como é óbvio, na igreja não nos damos todos bem, não somos todos santinhos e não fazemos tudo certo, não é? Mas a proposta, o ambiente é que isso não seja indiferente, ou seja, que isso não seja norma, que isso não seja o bom, que não há nada a fazer, mas que a gente saiba aprender a lidar com isso também, com essa dimensão católica. E depois, claro, há as questões de, está bem, então, mas catequese na escola, missa na escola, tipo uma escola católica, quer dizer, à partida, isso aí faz parte da vida normal, pelo menos aos domingos, não é? Sim. E aos domingos não há escola, portanto não é que tenha de haver propriamente. Agora, claro, o traço identitário também deve ser esse, ou seja, também deve ser qualquer coisa que nos traduz no modo de ser católico, não é? Na vida. Sim, se tivesse, não sei, uma pancada qualquer e que achasse que fosse a missão de fazer, não sei, se o bispo mandasse fazer uma escola na paróquia, um bocado assim parecida, não é? Claramente, ou seja, a missa e a catequese, ou a formação cristã, a doutrina cristã, do catecismo, faria parte não necessariamente como é que se diz, do currículo obrigatório, não é? Não de uma coisa que todos fossem obrigados a ir, mas faria parte de um tempo em que todos poderiam ir. Ou seja, em que tanto os professores, como os funcionários, como os alunos, se quisessem, se precisassem, pudessem ir sem prejudicar nada. Isso em relação à missa durante a semana. A missa e à catequese, ou seja, tudo o que tiver a ver com a liberdade religiosa, nós temos que permitir essa liberdade. Claro que podemos propor, podemos estimular, podemos ensinar, podemos transmitir pela nossa própria vida, não é? Mas sempre como uma proposta. É claro que naquilo que é a celebração de toda a escola, todos celebramos, não é? Se de repente ao dia da escola todos vão fazer isto, aquilo ou aquilo outro, e há uns que fazem melhor, outros fazem pior, mas todos percebem e todos respeitam e todos sabem como viver. Mas eu acho que esse dinamismo da vida cristã devia estar naturalmente na sua. Sim, mas eu pergunto, quando alguém vai para uma escola católica já sabe porque é que se está a meter, não é? Já sabe que vai ter. E aliás, até fica de certo modo coxo se não tiver catequese, se não tiver missa, porque o que lhe estão a propor no resto de tudo não tem a essência das coisas. Portanto, faz. Sim. Mas eu diria, não faria, quando não me faz confusão nenhuma, mas olha, estás cá e faz parte, aqui tens isto. Se calhar agora vais rebelar um bocado, mas se queres estar aqui, vais ver que daqui a 10 anos vais dizer, olha, ainda bem que tive aquela catequista chata que me ensinou isto, porque senão agora era um ignorante, não é? Sim. E tinha passado por uma escola católica a achar que tinha sabido tudo o que era o catolicismo. Sim. E afinal não. Sim. E aliás, o que nos acontece, se calhar já comentámos algumas vezes, em que acho que pronto, que às vezes vêm noivos a dizer, olha, eu sei tudo porque estive numa escola católica 10 anos, não é? Sim, a resposta é sempre, olha, atenção que isso não é currículo, é cadastro, não é? Ou seja, não é uma coisa boa, antes pelo contrário. Mas eu aí distinguiria duas vertentes. Uma que é de facto esta parte do alimento da nossa vida da fé, não é? Que deve ser proposto e que deve ser cuidado e que
e que eles devem naturalmente aprender a escolher, aprender a viver, aprender a ir. Ou seja, não devia ser obrigatório, ou seja, não devia fazer parte do quadro mas devia ser cuidado e central, ou seja, em que qualquer pessoa percebesse que aqui se for é muito melhor do que se não for, não é? Ou seja, é uma coisa boa, por isso, mas sempre de uma escolha do próprio. Agora, na educação, ou seja, na forma de olhar para as ciências, seja sociais, humanas, seja mais naturais ou exatas, ou seja, acabar com o preconceito em relação à fé e à razão. Ou seja, não são inimigas, antes pelo contrário. Por isso, saber propor, ensinar, pensar, racionalizar as coisas, sem medo de ter como luz, como perspectiva, Deus. Que eu depois possa aprender a conhecê-lo porque ele se deu a conhecer, porque ele se revelou. Mas eu acho que a escola católica, além de permitir que a gente viva aquele ambiente também como estruturado pela fé e na doutrina da Igreja e na comunhão com o Nosso Senhor, fundamental, mas devia ser sempre aí cuidada pela liberdade de... Claro que quando as pessoas se inscrevem já sabem e querem pôr lá, sabem o que é que são meter. Eu vejo isso, já é um ato de liberdade, eu estou a querer isto. Sim. E quer dizer, há escolas que isso acontece. Olha, se vens, vais para a catequese que faz parte. Se não queres, não é o teu sítio certo, há outras escolas. Exatamente, não há problema nenhum. Sim. Mas é engraçado que estamos agora a falar disso e neste mesmo blog que há bocado eu falei, houve aqui um artigo de um David Bonagura que o título era assim: Toward a Eucharistic Education, portanto, para uma educação eucarística. E que ele começa o artigo a dizer assim: o sumo bem da educação católica pode ser exprimida em 2 palavras: Jesus Cristo. Exatamente. Ou seja, que o ponto que nós temos, ou como estávamos a falar há pouco, o ponto identitário é o facto de estar Jesus aqui presente na escola e seguirmos a doutrina de Jesus aí nesse ponto. E ele faz uma proposta que acho que é um leigo, portanto não é propriamente um padre, e que a proposta que ele faz é que nas escolas, e depois ele vai assim, é muito concreto em algumas propostas, assim, para algumas idades em concreto, é já que a Eucaristia é o sumo bem da vida católica, não é? É a própria Jesus que se entrega e ressuscita, portanto é o próprio acontecimento central de toda a vida cristã e de toda a história, não é? Jesus. Então ele propõe assim: olha, vamos então fazer com que a Eucaristia seja o centro da educação católica. E ele depois dá assim pequeninos exemplos como, por exemplo, olha, começamos uma aula, porque é que não rezamos um hino qualquer eucarístico, por exemplo, o Adoro a tua devota, não é? Depois ele diz em inglês ou na língua que for, mas adaptado, mas para ajudar também a nutrir este desejo da Eucaristia, não é? Porque se de facto é uma verdade de fé e é o centro da nossa fé e é o próprio Jesus que está mesmo ali presente, então ele faz esta proposta de, olha, escolas católicas, vamos tentar focar mais na Eucaristia. Até porque este ano lá nos Estados Unidos é assim o ano da formação sobre a Eucaristia, não é? Sim, os bispos decretaram também um ano acho que dedicado à Eucaristia. Reavivar, reanimar, não é? Não apenas a doutrina, mas a vivência sacramental da Eucaristia. Mas é engraçado que isso... Pronto, eu agora estou a preparar uma conferência para hoje à noite também sobre a Eucaristia. E é engraçado que o que eles estão a fazer lá, eu acho que eventualmente cá também irá ser uma coisa necessária. Agora vai haver o Congresso Eucarístico Internacional em Braga. Sim. Porque, não sei, agora mais ou menos assim, em termos, mais ou menos em gozo, assim, vou falando com outro miúdo, que lá está, aqueles que acham que fui para uma escola católica, portanto sei tudo, não é? Sim. Depois tem a missa e estão todos a gozar uns com os outros e a brincar, então, e parvadinhos. Diz-me o que é a missa. Vá, se eu fosse um ateu, não percebesse nada, explica-me o que é a missa. E são capazes de dizer uma data de coisas acessórias, portanto que fazem parte da missa, mas que poderíamos ter noutra reunião qualquer que não fosse a missa, e sem ir ao centro. O que é que estamos a falar quando falamos de missa, não é? E depois é normal que não se vá à missa ao domingo, então não sabe o que é que está a ir. Não é? Nunca ninguém nos ensinou assim com quando clareza. Vamos à missa na escola, estarmos, sim, não sabemos estar. Sim, é uma aula que é uma seca, pronto. Sim. É uma coisa que não é... mas pronto, isto aqui era uma side note, não é? Que depois se cá podemos falar disto noutra altura, mas a identidade da escola católica que estamos a falar agora.
E que mais, Padre Nuno? Não, eu sei, em relação a isto era passar aqui o dia todo, não é? Mas aqui eu gostava de para sintetizar, não é? Ser católico é identitário, não é um atributo, não é uma coisa lateral, ou seja, que dá luz, dá raiz a tudo, não é? A tudo aquilo, todas as relações. E por isso é preciso formar bem os professores, é preciso também cuidar muito bem do ambiente educativo, é mesmo importante também ver como estão organizadas e sedimentadas aquilo que são as matérias normais de formação, mesmo historicamente, ou seja, tentar limpar o mais possível de preconceitos, não é? Aquilo que foi o que acontece ou o que aconteceu na história de um país ou da história internacional. Depois é importante também referir que no nosso Estado português, esta é uma das coisas que convinha nós não perdermos essa coisa. Funcionará sempre melhor quando as famílias, quando as pessoas, não é, têm possibilidade de escolher. Ou seja, normalmente as pessoas não sabem, não querem escolher o mal, não querem escolher as coisas más. Às vezes podem se enganar e escolhem um bem que afinal não é assim tão bom, ou seja, por isso dar possibilidades, ou seja, criar um esquema, uma estrutura, não é? Em que comece de baixo, em que as pessoas possam escolher qual é que é a formação que querem dar aos seus filhos, não é? E o Estado prover, não é, o mais possível a que isso seja possível, ponto. Não é? E a forma como estamos organizados cá em Portugal não é nada disso e não é melhor. Ou seja, não nos educa mais, não poupamos mais, não valorizamos mais. Por isso, a forma da doutrina social da Igreja, do princípio da subsidiariedade, deve aplicar-se claramente também na parte educativa. Até porque há uma coisa que às vezes o Estado, como se calhar qualquer instituição de poder, e a Igreja com certeza também, infelizmente, pode fazer isso, ou já fez isso, ou faz isso, não é? Às vezes depois é não respeitar os pais naquilo que é a sua missão prioritária e primordial e insubstituível da educação dos filhos. Pronto, basicamente era isso. Então não temos medo e valorizarmos também. Nós aqui na paróquia houve um conjunto de pessoas e famílias que criou uma escola católica, qual o Padre Mendes é particular capelão, não é? E assistente, não é? E por isso continuar a velar por essa educação sem medo e ver como Nosso Senhor também se dá a conhecer nestes ambientes educativos. Sim, e já agora deixar um apelo, se por acaso conhecerem gente que tenha amor à educação, que goste de ensinar e que sinta essa vocação particular, não é, de ser professor, esse é o recurso mais difícil para fazer uma escola católica. Pois é. É preciso bons professores católicos, formados, que estejam no mesmo espírito que a escola, e isso é o mais difícil sempre, não é? É sempre a questão dos recursos humanos, não é? Sim, mas a própria vida e a identidade da escola depois naturalmente vai também formando, não é? E estruturando os professores. Os professores em princípio vão crescendo e vão evoluindo. Também passado 2 ou 3 anos são muito melhores professores do que eram no princípio, por isso não são produto acabado. Não são produto acabado, mas claro, mas é preciso primeiro haver o interesse, claro. e só em quantidade já há pouco, portanto é como o Evangelho também do que diz respeito aos pastores, não é? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, pediu ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Portanto, isso é um apelo, vá-se por acaso se houverem, incentivem, que é preciso muitos e bons professores, é o futuro, não é? São as próximas gerações, é aquela coisa que pode fazer muita diferença, um bom professor na vida de alguém. E depois, a segunda coisa é também que isto é uma vida de sacrifício. Não? Nós sabemos que quem é professor numa escola católica ou não vai ser milionário, não é? Portanto, não é propriamente um bom negócio o negócio das escolas, pelo menos das escolas assim, que não têm como objetivo o lucro, como é o caso das escolas católicas, pelo que também não há assim grandes salários que se possa pagar. Portanto, é uma vida dura, isso é uma missão mesmo a sério, e vale a pena, não é? Vale a pena porque... É das mais novas missões que existem. A educação e a formação, das novas gerações deve ser espetacular. Nós também fazemos um bocadinho disso. Muito bem. Então já falámos de mais e de quase nada sobre isto, mas queria trazer também aqui apenas
mais do que ensinamentos claros, aquilo que me chamou a atenção é um bocadinho como é que se diz, a perspectiva de diálogo, né, que esta congregação, este dicastério da cultura e da educação cristã traz nesta questão da ideologia do género, se quisermos. É um documento de 2019, né? E que vem em três passos, não é? Que é escutar, analisar e propor. Ou seja, escutar, na prática, é tentar ver o que é que está a acontecer. Tentar olhar para a realidade, tentar ver quais é que são os passos que se foram dando. E às vezes é importante nós darmos 2 ou 3 passos atrás para a gente perceber a estrutura das coisas, não é? Depois, a segunda, analisar. E analisar é ver o que é que há de bom e o que é que há de menos bom nesses factos, por assim dizer, ou nessas propostas. E depois a terceira, que é propor um caminho bom, um caminho que se julga bom, um caminho que se julga melhor, um caminho que corresponda àquilo que é a sede que as pessoas têm. Por isso, eu acho que é importante nós também, como mensagem da Igreja, termos a liberdade interior, não é? E a frescura racional para fazermos sempre este caminho, ou seja, analisar a realidade, e ver o que é que há de bom nela, não é? E depois propor com mais clareza ainda, com mais certeza ainda, o caminho que nós julgamos ser mais ajustado para a nossa vida. Então, o que é que este dicastério nos propõe neste documento, que depois se calhar pomos como link, que é para vocês, para quem quiser poder ler isto, são poucos números, são 50 números, 57 números, são no máximo 30 páginas pequenininhas, não é? Há 5 que se leem rapidamente, mas então o que é que esta congregação, este dicastério nos propõe neste caminho de diálogo? Primeiro, segundo esta leitura, as primeiras concepções desta questão sobre o género, não é? Tem uma leitura sobretudo sociológica, ou seja, nós somos o que somos um produto dos outros, somos um produto da sociedade, e por isso nós precisamos de ter uma maior liberdade interior para não permitir, não é, que os outros nos influenciem e digam o que é que nós somos, o que é que nós devemos fazer, mas somos nós é que devemos reconhecer de facto o que é que nós somos, o que é que nós devemos ser. E pronto, é uma questão muito interessante. Nós somos o quê? Não é? Nós somos únicos e somos individuais, somos ou só somos um produto dos outros, não é? E não conseguimos dizer um sem o outro. Ou seja, nós somos únicos, mas nós só somos nós próprios também com os outros. Se nós não vivermos com os outros, se calhar não aprenderemos a andar, não aprendemos a comunicar, não aprendemos a falar, não aprendemos a nada, não é? Que está cá dentro, que somos nós. Cada um tem o seu tom de voz, cada um tem os seus gostos, cada um tem a sua vontade, mas somos quem somos também com os outros e também por causa dos outros. Depois houve outra questão, sim, mais de como é que se diz, de autodeterminação, e por isso nós podemos ser quem quisermos. Por isso já não só há um diálogo, conflito entre nós e os outros, mas há também agora um diálogo e conflito entre nós próprios, em que a gente olha para nós, não é? E somos nós que dizemos a nós próprios, não é? O que é que queremos ser, o que é que devemos ser, não é? E impomos a nós próprios essa se quisermos, essa identidade e tudo aquilo que significa. E como é óbvio, nós temos liberdade, não é? Mas a liberdade não se esgota, nem sequer é o caminho mais completo em fazer o que queremos.
fazer o que nos apetece. Isso às vezes é uma grande escravidão, porque a gente não sabe como é que acorda no dia a seguir, não é? A gente não sabe se a vontade é uma vontade que provém mesmo de nós ou que provém como resposta aos outros, daquilo que os outros nos provocam ou nos desafiam. Por isso, mais do que, se calhar, ainda no outro dia foi uma senhora que me disse isso depois no ABC, a dizer: o senhor padre disse agora uma frase muito bonita que eu também ouvi de não sei quem. E eu nem sabia o que é que tinha dito. Não é? Nem quem disse, era não sei quem que exatamente. Tinha dito também, sim. Então era, liberdade não é fazer o que se quer, é querer o que se faz. E eu disse isso, não me lembro. Mas é um bocadinho isso. Ou seja, a verdadeira liberdade é a gente fazer aquilo que nós sabemos que é justo, que é reto, que é verdadeiro, mesmo quando não nos apeteça, mas estarmos lá inteiros nessa decisão. Por isso, há aqui dois conflitos. O primeiro, entre a pessoa e a cultura, a pessoa e a sociedade, e depois um segundo que é entre a pessoa e si mesmo. Depois, pontos de contacto, não é? Pontos de contacto bons, não é? Em princípio, esta teoria, esta ideologia tem como pressuposto, ou pelo menos como linguagem, querer o bem das pessoas e respeitar a sua liberdade, a sua identidade, a sua autonomia, não é? A sua unicidade. Isso é uma coisa boa. Como é óbvio, não é? Nós não estamos aqui não queremos moldar nada nem ninguém, não é? Não queremos manipular nada nem ninguém. Por isso, querer o bem genuíno do outro é uma coisa boa. Pois temos que ver se o bem genuíno do outro passa por validar isso, passa por apontar para aí, passa por criar condições para que isso aconteça. Mas depois, outra coisa que é o respeito mútuo. Nós sabemos que existe, quer seja à medida em que nós estamos a crescer, não é? Nós não somos produto acabado, não é? Havia uma história que, como é que era? Uma criancinha, pai, com 3 ou 4 anos, de repente tem um irmão mais novo, com um ano ou 2 anos, já não me lembro, e uma vez pede à mãe ou aos pais para ir ser ele a contar a história à noite para adormecer o irmão pequenino. E os pais ficaram muito admirados, não é? E disseram que sim, com certeza, mas curiosos ficaram à porta do quarto para ver o que é que ele queria, não é? O que é que ia fazer. Então a conversa começou do mais velho a perguntar ao mais novo: explica-me lá como é que é o céu, que eu já estou a esquecer-me. Já estou a esquecer-me. O tempo aqui na Terra está a passar muito, eu já estou a esquecer-me como é que é o céu. E vem um bocadinho aquela coisa de quando somos pequenininhos estamos muito mais perto de Deus, e por isso tudo em nós é genuíno, é simples, é direto, é bom, não há maldade nenhuma, só inocência. Isso é verdade, mas também é verdade que nós somos uns pequenos selvagens, uns pequenos animais, não sei, somos egoístas, temos que aprender o dom da partilha, somos vaidosos, somos seres selvagens, queremos impor a lei do mais forte, nós é que sabemos, nós é que somos os maiores, por isso faz parte do nosso desenvolvimento afetivo e social e racional, isso mesmo, desenvolvimento. Não é? E sermos educados nesse desenvolvimento. E por isso é muito comum que haja, quando as pessoas não são bem formadas, não é? Que é o caso de qualquer criança, adolescente, jovem, que está em processo de formação, que haja bullying, não é? Que haja desrespeito por aquilo que é diferente, que haja desrespeito por aquilo que eu não consigo reconhecer ou validar. Por isso também é uma coisa boa que haja nestes ambientes, quer seja nas escolas, quer seja na sociedade, ambientes de cuidado e de proteção dos mais frágeis. Pronto. E isso, a Congregação da Educação Católica refere como 2 pontos nucleares de contacto, não é? O respeito pelos outros, que não nos leva a violências nenhumas, não é? E também o respeito pela sua liberdade e pela sua autonomia. Dito isto, depois, então, a Congregação propõe um caminho de antropologia cristã, basicamente. E na prática é dizer que o nosso corpo não é um apêndice, não é uma coisa que nós recebemos depois, não é? Só faz parte da nossa identidade desde sempre, não é? Esta realidade natural que é o nosso corpo, não é? Eu sou o meu corpo, não é? Com certeza que tenho outras dinâmicas que não são físicas naturais, mas que concretizam nesse mundo natural, que é a autoconsciência, a liberdade interior,
capacidade de amar e dessas coisas todas que também influenciam o meu corpo, não é? Mas somos o nosso corpo, não é uma coisa que me é dada, não é uma coisa que eu disponho, não é uma coisa que está ao meu serviço, eu sou. Há uma unidade entre a alma e o corpo, há uma unidade entre o espírito e o corpo. Depois outra coisa importante que é, eu não sou sozinho, ou seja, eu não vivo sozinho, não fui criado sozinho, ou seja, eu não sou o senhor de mim mesmo, ou seja, eu vivo e nasço no contexto do ambiente familiar. Sim. Familiar no sentido de complementaridade, no sentido de vínculos fortes, seguros, que me ajudam, que me vão educando, né? que me vão educando para o respeito, para a responsabilidade, para o cuidado dos outros, para me saber amado, querido, único, ter capacidade para me conhecer e para saber qual é que é o meu caminho. Por isso, a família é uma coisa boa. Por isso, qualquer proposta que me afaste da minha família, não é? Não no sentido só assim, exclusivo das pessoas propriamente ditas, mas desta realidade, não é? Qualquer proposta que me afaste daqueles que me conhecem, que me querem bem, em princípio não é uma coisa boa. Não é? Por isso não faz sentido. E nós vemos isso, não é? Como todas as leis de género propriamente dito, o que as leis querem dizer é, meus amigos, isto é que é a verdade, se os vossos não estão de acordo, então a gente manda-os calar, a gente manda-os prender, a gente tira-os deste ambiente. Não é? Sim, fala até aqui de 2 direitos fundamentais. Primeiro diz que é o direito à família ser reconhecida como espaço pedagógico primário para a formação cristã, é que diz o documento, e que diz que é mesmo um gravíssimo dever dos pais em assumir esta responsabilidade, não é? Da educação completa dos filhos de modo pessoal e social. Portanto, não é, olha, depois ele aprende essas coisas na escola. Não, os pais têm a responsabilidade primária, não é? Portanto, isto é um dever fundamental. E o outro direito fundamental que ele diz, também diz que não é secundário, é aquele que a criança tem de crescer numa família, com um pai e com uma mãe, capazes de criar um ambiente propício para o seu desenvolvimento e amadurecimento, continuando a amadurecer na relação, no confronto com aquilo que representa a masculinidade e a feminilidade de um pai e de uma mãe, e assim preparando a maturidade afetiva. Sim, e é muito importante essa formação da maturidade ou da educação da afetividade, não é? E saber que é isso mesmo, que vai se educando para a afetividade. Ou seja, não faz sentido absolutamente nenhum que uma criança ou um adolescente que está a perguntar, que está à procura, que não sabe quem é totalmente ou que o que seja, possa tomar decisões para a vida, ou decisões importantes, mesmo em relação a si próprio, porque está em formação, ou seja, ainda não sabe tudo, ou seja, ainda não se conhece totalmente. Por isso, ter esta lógica do caminho da educação, da afetividade, com respeito, caminho personalizado, o caminho em ambiente familiar, com certeza que sim. Mas é saber quem é que é o educador e quem é que é o educando, não é? Quem é que acompanha, quem é que já passou por esse caminho, quem é que respeitando, não é, a liberdade e a individualidade de cada um, não é? Quer genuinamente o seu bem. Isso acontece sobretudo na família, uma família saudável. Sim, não é? E aqui também faz um foco particular na questão também de ser uma família, de um pai e de uma mãe, precisamente para ser um espaço onde aprendes a confrontar com a feminilidade e a masculinidade. E pronto, portanto, no fundo diz assim mesmo que diante de uma cultura que banaliza em grande parte a sexualidade humana, o serviço educativo dos pais deve dirigir-se com firmeza para uma cultura sexual que seja verdadeira e plenamente pessoal. Sim. E que é uma riqueza de toda a pessoa, corpo, sentimento e alma, e manifesta o seu significado atínico no dom de si mesmo, e para isso dizem que é importante de facto também esta educação dentro de uma família com pai e mãe. Portanto, pronto, que dizem que é um direito não secundário, este que também estão que sublinham aqui no documento. Pronto. E pronto, e para terminar, isso aí há aqui vários, termina também com uma perspectiva em relação à sociedade, já vimos o princípio da subsidiariedade, por isso a relação íntima entre aquilo que é a sociedade como um todo e as suas escolas e a família, e a forma como de facto não podemos perder nunca a consciência de que transmitimos, educamos, não é? Transmitimos valores, regras, estruturas para nos darmos bem. Ou seja, não é tanto sermos, se quisermos, sermos educados ou formados, não é? por aqueles que ainda estão a descobrir tudo, não é? E não nos deixarmos só porque queremos o bem, só porque amamos e confundimos esse bem com
Ele é que sabe, Ele é que escolhe, Ele é que decide, não é? Mas porque queremos o seu bem, dialogamos, ouvimos o que é que há de bom, o que é que há de menos bom, propomos outro caminho, acompanhamos, não é? E pronto, e fazemos todos juntos esse caminho, qualquer que seja a direção ou a meta. Muito bem. E pronto, então depois deixamos na descrição este documento, principalmente este último, pode ser que ajude não a criarmos aqui ambientes de guerrilha, de dificuldade, mas é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Isto pode transformar a nossa cultura e que não se augura assim muita coisa de bom. Pronto, se calhar nós já estamos formados e já estamos noutra, a gente quer lá saber, mas não é isso a vivência do Evangelho. Sim. Então, para terminar, e como hoje é dia de São João Bosco, este dia que nós estamos a gravar, e já começámos a missa com uma escola salesiana, essas coisas todas, de escola, de educação, então lembrei-me de ir ver um santo salesiano. Então lembrei-me do São Domingos Sávio, e por isso contar um bocadinho. Hoje a homilia foi, ou as palavras que quis dizer lá aos miúdos, adolescentes e jovens lá da escola, foi um bocadinho do género... olhamos para um santo e percebemos de que massa é que fomos feitos, não é? Qual é que é o caminho que todos nós podemos percorrer, que é o caminho da santidade. E por isso todos nós queremos ser os maiores, ou seja, isso era o Evangelho, não é? Quem é que é o maior no reino dos céus, não é? E o maior é aquele que Jesus indica, é o mais pequeno. E por isso, se nós queremos ser os maiores, eu lembro, estava a contar a história da Claire Crockett, lá daquela freirinha irlandesa. Então estava a dizer assim que ela sempre quis ser famosa, quis sempre ser uma pessoa muito conhecida por todos, não é? Então no princípio, quando era miúda, era apresentadora lá de um canal da Disney, e depois lá a vida toda levou lá ao convento, lá à congregação religiosa, e depois com o diretor espiritual, ela também própria também dizia, olha, mas eu tenho dentro de mim um desejo de ser famosa, eu quero ser uma freira famosa, como é que isso se faz, não é? Então a resposta do padre foi do género, diz que sim a tudo, ou seja, faz-te a mais pequena, está sempre ao serviço, está sempre ao dispor, dá-te totalmente, não fiques com nada para ti, queres ser a maior, dá tudo aos outros. E ela fez isso. Então eu estava a contar essa história e havia um miúdo, que tu conheces bem também, eu também conheço bem, e da catequese, que o seu sonho, ele é miúdo, tem 10 anos, portanto, o seu sonho é ser um youtuber famoso. Então, quando eu de repente estava a falar que ela queria ser famosa, e até podia ser uma freira famosa, ele estava com os olhos arregalados, estava ali na segunda ou terceira fila a olhar para mim, e depois de repente, quando eu lhe disse, não sei o quê, depois morrer num terremoto, e ele fez, como é que é possível? Então eu não queria ser famoso. Eu pensar, então eu ia ser famoso e tu vai morrer novo, não faz sentido nenhum. E pronto, e é assim. E hoje trouxe esta história de São Domingos Sávio, que também não quis ser famoso, não é? Mas quis ser santo. E pode ser também um exemplo de como um ambiente educativo católico, neste caso não é uma escola, mas era um oratório, era assim um sítio onde eles iam fazer o recreio, onde iam estudar, onde iam fazer os trabalhos de casa, onde iam aprender também coisas sobre a fé, onde estavam todos juntos, não é? Para não viverem na rua, mais expostos assim, a outras tentações. Nestes ambientes católicos, como é que se forjam santos? Então São Domingos Sávio era um miúdo que foi quando fez a primeira comunhão, escreveu assim num papelinho, num caderninho, qual é que era o seu propósito de vida, não é? E de certeza que os salesianos já sabem isto tudo de cor, mas pronto, eu quero também fazer eco, que era confessar-me-ei muitas vezes e tomarei a comunhão todas as vezes que o confessor me permita. Vou santificar os dias festivos. Os meus amigos serão Jesus e Maria. A morte antes que pecar. Esse era um propósito do menino com 7 anos. E é engraçado que foi um propósito que nunca passou, não é? Porque iluminou constantemente a sua vida. Ele viveu 15 anos, ou seja, foi por isso comungou metade da sua vida e foi para um oratório em Turim onde conheceu Dom Bosco. E pronto, e lá primeiro era jovem, era educando, depois tornou-se também ele próprio educador e ajudante dos mais novos. Há assim só 2 pequenas historietas engraçadas sobre o ambiente católico, né? Então uma vez um miúdo lá do oratório, assim, um brutamontes, um bullying, estava a bater nos miúdos e São Domingos chegou lá para tentar separá-los e ele próprio, São Domingos, apanhou um morraço do outro, não é?
e caiu no chão. Então os amigos do Domingos já iam para bater no outro que lhe tinha batido, e o São Domingos levanta-se e disse: não façam isso. Vocês não sabem o quanto tive que me segurar para não lhe bater. Por isso, deixem lá, isto aqui, somos mais fortes quando não batemos, não é? E aquilo foi um bocadinho estranho, foi um bocadinho difícil, de tal forma que aquele que lhe bateu começou a olhar para ele com estranheza e começou a perceber que ele, de facto, era bom, ou seja, gostava dos outros, estava sempre contente, estava sempre alegre, ajudava sempre os outros, dava sempre uma palavra de ânimo, de conforto, e de tal forma que o bem, não é? Que o ser bom não é bonzinho, mas o ser genuinamente bom, amigo de todos, fez com que aquele brutamontes, né, se convertesse e deixasse de bater tanto nos outros, nos amigos, e fosse mais amigo e mais próximo dele. Muito bem. E pronto, então, só para terminar, ele morreu com tuberculose quando era miúdo. O Dom Bosco escreveu uma biografia do São Domingos Sávio, que diziam lá os seus colegas que sempre que a relia chorava. O próprio Dom Bosco, ao lembrar-se dos exemplos e da vida e da fecundidade espiritual daquele jovem. Mas o Papa João Paulo II, numa homilia numa paróquia de São Domingos Sávio, em Itália, julgo que em Roma, então disse isto, né? Como São Domingos Sávio, sede todos missionários do bom exemplo, da boa palavra, da boa ação em casa, com os vizinhos e com os colegas de trabalho. Em todas as idades, com efeito, pode-se e deve-se testemunhar Cristo. O empenho do testemunho cristão é permanente e cotidiano. Portanto, que São Domingos Sávio também nos inspira a sermos bons cristãos em todas as nossas idades, em todos os nossos lugares. E muito obrigado por esta paciência, por este descanso, por essa atenção. E ficamos por aqui hoje. Para a semana vamos continuando este caminho. Padre Mendes estará em Missão País. Vamos ver como é que vamos gravar este episódio. Mas pronto, estamos todos juntos neste caminho. Rezem por nós e, se quiserem, sugiram-nos outros temas, façam-nos perguntas, que às vezes é mais fácil, em vez de estarmos assim a falar de coisas assim mais genéricas que tem que ser no Espírito Santo a inspirar-nos. Se vocês nos fizerem estas perguntas, é mais fácil responder. Muito bem, então vamos a isso. Vamos!